Eles sabem como eles amarram o jogo com isso, só que eu também concordo com a questão da regra para o goleiro ser atendido. Não dá para ele justificar se ele sabe ou não se o goleiro está lesionado ou não está. E se isso fosse assim, olha, daqui para frente a gente não vai permitir, porque tinha aquela contagem, né, PCA, agora vai contar o tempo que o goleiro fica enrolando, nada foi falado. Então, assim, eu talvez não expulsaria. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi a postura do Flávio ali, em cima do goleiro. Né, falando desse jeito, assim, sei lá, eu espero uma postura um pouco melhor da arbitragem. Assim, eu acho que tem formas e formas, claro que você está ali no calor, né? Ninguém fala muito obrigado, por favor, dá licença jogando futebol. Mas eu não gosto muito dessa postura impositiva da arbitragem, especialmente a arbitragem brasileira, né? Eu acho que não dá mais para considerar esse tipo de comportamento. Agora, eu sou a favor da punição, mas concordo com a reclamação do Diniz e do Vasco. Eu também. Porque houve o caso, mesmo caso no primeiro tempo. Tem que ser critério, tem que ser uma postura... Não dá para ser de vez em quando, um eu vi, o outro eu não vi. Isso. Né? Senão a coisa aí se perdeu. Ele parecia estar irritado com o Léo Jardim. Isso, exatamente. O Léo Jardim irritou ele Isso é outra história, né? Se ele está irritado é por qualquer outro motivo. E aí, por que esse lance especificamente está gerando essa revolta no Vasco? Porque na prática, o Vasco leva um gol na jogada seguinte. Na primeira jogada com o seu goleiro reserva em campo, gol do Internacional. E o Léo Jardim vinha pegando tudo. Talvez fosse o goleiro da rodada até a sua expulsão. Seria lindo se acontecesse com todos os times cujos goleiros caem. Agora só com o Vasco. Boa. É isso. É sério pra todo. O goleiro que faz cera fosse expulso e o time tomasse um gol logo em sequência, seria maravilhoso. Acabaria com essa palhaçada. Mas você já expulsou o goleiro assim, PC? Não, dessa forma não, mas de outras já. De outras já expulsei sim. Mas eu acho que a questão mesmo primeiro em relação à regra, né? Porque teve até uma mudança agora na questão de atendimento médico. A gente não vê mais maca entrando para tirar jogador. Porque antigamente a gente chegava e perguntava, você vai precisar de atendimento? Se for precisar, a gente chamava o médico e já vinha a maca junto. E já tirava o jogador. Hoje a gente só vê maca entrando quando é uma lesão muito grave. Normalmente os jogadores estão sendo atendidos dentro do campo de jogo. O goleiro é o único que tem a prerrogativa, você não pode reiniciar um jogo sem o goleiro. Ok, ele tem essa prerrogativa desde que esteja lesionado. Se ele estiver enganando o árbitro, você pode considerar como uma conduta antidesportiva. Assim, o árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa. Assim, é muito claro, é muito visível que o Léo Jardim não tinha nada. A questão que se coloca é a falta de critério. Perfeito. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas é isso que deixa tem que ser um critério adotado futebol em todos louca. os jogos. Com certeza é falta de critério. Louca, porque assim, no jogo seguinte vai ser... Não, no mesmo jogo no mesmo jogo, exatamente. Os 20 goleiros, os 40 goleiros fazem a mesma coisa, quando estão ganhando. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. É isso aí. Uns times mais e outros menos. A gente sabe quem faz mais, a gente vê quem faz mais, vê quem faz menos, mas todos fazem. Então, assim, e eu sou totalmente contra o acréscimo longo como punição, por várias razões. Assim, a gente já tem um calendário super inflado. Aí os jogos passam a ter, em vez de 90, 100, 105, 110 minutos. Você vai desgastar ainda mais o jogador. Você não compensa a situação de jogo. Se o goleiro cair aos 40 do primeiro tempo, é um jogo. Isso não vai ser compensado lá no final, 5 do segundo tempo, quando os jogadores estão cansados, a torcida está irritada, o time está totalmente modificado pelas substituições. Para mim, a punição é cartão. E para resolver isso, eu estou totalmente com o PC. A CBF tem que assumir a responsabilidade de chamar todos os envolvidos e falar, gente, vamos se comportar melhor, vamos parar de ser criança, vamos... Porque com essa coisa do goleiro poder ser atendido, o poder está totalmente na mão deles. Eles caem para o treinador, o time que está sendo pressionado, o goleiro cai para o treinador reorganizar a marcação. Chama na área técnica. Tem que mudar a regra. Chama na área técnica. O erro é a regra. É a regra. Ou muda a regra, ou então vai lá e dá 20 minutos de acréscimo. Não tem gente, como, quantas vezes a gente reclama dos argentinos que vêm aqui e irrita a gente, mas eles estão na regra. Nem sempre reclama, né? Eu acho quando que vem de fora pra cá... mais do que regra, né, porque a regra já prevê a situação de atendimento de uma situação urgente, e se você perceber claramente uma conduta antidesportiva, você pode não permitir o atendimento e pode punir sim o jogador, mesmo sendo o goleiro. Acho que mais do que mudança da regra, é uma mudança da cultura mesmo. É uma mudança da cultura para um futebol melhor. Mas vai ser muito difícil mudar a cultura mundial, porque isso aí acontece no Brasil, mas acontece na Argentina, acontece na Europa. Na súmula, o árbitro relata o seguinte, que ele teve tempo suficiente para ser atendido
atendido durante as substituições, quando o jogo estava parado, não foi. E que deixou para ser atendido quando o jogo ia ser reiniciado. Foi a explicação que ele deu para expulsar. Temos uma divergência saudável aqui. O Losange defendeu com valor o ponto de vista dele. Vamos mostrar como foi o jogo. Obrigado, PC. Maravilha, boa sequência para você. Grande abraço. Valeu. Como a gente estava debatendo, o Vasco fazia o seu melhor jogo, né, desde a retomada da competição. Exatamente. Foi melhor do que o Inter no primeiro tempo. Né, o Verratti teve essa chance de cabeça. E aí, cara, o Internacional volta melhor para o segundo tempo, mas acabou somando um pontinho, que como resultado não é ruim. Se você conversar fora de casa. Se pensar, se você sugere para o Vascaíno antes do jogo, vai ser 1-1 no Beira-Rio, e esse resultado vai deixar o Vasco fora da zona do rebaixamento, ele vai falar, pô, beleza, tudo certo. É que o jogo vinha se desenhando de uma forma que fez o Vascaíno sonhar com a vitória. Bom jogo dos atacantes também, né? O Vasco estava precisando dessa resposta. Porque o time vinha jogando bem, né? Tentando se reorganizar, mas não conseguia sustentar por muito tempo. Defesaça. Defesaça. Ele vinha super bem no jogo, Léo. Sim, ele ia ser o goleiro da rodada, com certeza. Acho que é a melhor atuação. O Felipe Melo falou isso, né? Acho que é a melhor atuação do Vasco no ano, talvez, e com o Diniz, com certeza. Você vê que o Verratti salva essa bola, né? No primeiro tempo, dentro da área. E eu apontei para isso porque quando vai sair o gol do Internacional, o Verratti está dentro da área também ajudando. Mas aí jogando contra o Patrimônio. Desculpa, contra o São Paulo, o Vasco jogou. É isso que eu ia falar. Também. Tudo bem que o São Paulo era um arremedo ali, mas o Vasco jogou muito no Eu estava lembrando esse jogo, o Vasco jogou melhor. O primeiro tempo hoje foi muito bom, né? O Vasco, eu acho que o time, quando vive um momento como esse, a oportunidade que tem, eles têm que cravar, têm que fazer gol. O Verratti perdeu uma oportunidade que ele não costuma perder de cabeça. Teve duas oportunidades claríssimas do Vasco e o Vasco não fez o gol. E se tivesse feito o gol, de fato teria, de repente, matado o jogo no primeiro tempo. Porque por mais que tivesse acontecido a expulsão e até o gol do Inter, tirar 2 gols diferentes já seria muito mais difícil. Então, assim, o momento do Vasco fez um ótimo jogo, que te dá esperança. Pelo menos é um time que está evoluindo. Antes do jogo, o Diniz falou, olha, nós jogamos outros jogos, fomos bem, criamos, agora a gente tem que fazer gol. E hoje foi a mesma coisa. Acabou fazendo o primeiro gol, mas quando fez o primeiro gol já tinha perdido 2, 3 gols. Agora, o domínio do Inter no segundo tempo é também de se notar, né? O Inter volta para o segundo tempo, mas acaba sendo boa. Principalmente pela entrada do Carboneiro. Ele arrebentou. Eu não sei como é que tá na reserva, não sei se foi Então, mas aconteceu alguma coisa, eles trouxeram na transmissão essa informação. Não, parece que perguntaram para a comissão técnica, né, o que aconteceu, falaram, depois a gente vai explicar. O Carboneiro deu entrevista, ele não quis falar o motivo, mas parece que aconteceu alguma coisa para ele não começar como titular. E o Inter é um ótimo time, né? O que é uma surpresa para mim é o Inter brigando no Campeonato Brasileiro, na tabela, na parte de baixo. Apesar, Felipe, que a volta do Rocher foi importantíssima para o time também, né? E os últimos 3 jogos que o Inter venceu, não jogou bem. O Inter não jogou bem. Agora, hoje, o segundo tempo do Inter foi muito bom. Foi muito bom. Não merecia ter o resultado que teve, porque criou-se muito, mas o primeiro tempo do Vasco foi absurdo. E aí eu tô com você. Se um primeiro tempo que o Vasco tem a possibilidade de fazer o segundo gol é um jogo diferente. Mas o segundo tempo, com a entrada do Carboneiro, o Inter foi muito superior, o que é normal. O Patrick passou a jogar bem também. O que é normal. Cara, e é o primeiro lance sem o Léo Jardim, sai o gol. Aí você pode especular à vontade, o Léo Jardim pegaria mais essa bola, né? Aí o jogo do C é maravilhoso. O que a gente sabe é que o Inter estava já martelando o segundo tempo inteiro, o Vasco vinha se segurando como dava, e aí com o goleiro reserva, saiu o gol. E o Verratti está lá na defesa ajudando em todas as bolas. Na bola que sai o gol, ele erra, né? Ele erra, claro.